Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big TV Esportes. Rapidinho esse vídeo aqui, vamos fazer um vídeo aqui de informações sem perder tempo, beleza? A gente vai repercutir aqui. Olha a entrevista do Casares, galera. Olha, eu vou colocar aqui o trechinho para vocês e aí vocês tiram a conclusão de vocês aí também, tá bom? Pois é, jornalista falando aí reforço de conversas aí com o atacante. Vou colocar aqui para vocês também a imagem, alguns números do São Paulo, para a gente repercutir um pouco aqui, tá bom? Então, sem perder tempo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui para você dar aquela moral de sempre. Se você puder hypar o vídeo daquele modo gratuito aí que não te atrapalhe, fique à vontade, beleza? Gente, vamos repercutir essa fala do presidente Júlio Casares. Quero saber a tua opinião, o que você acha sobre isso aqui. Ele que deu uma entrevista hoje aí, se eu não me engano, foi a ESPN, eu acho que foi para a ESPN. A gente vai ver aqui um trechinho dessa entrevista. Momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo, e quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade, eu como torcedor, que sou, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isto posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para ver depois a venda. Nós já fizemos isso. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. Responsabilidade financeira e no cumprimento de metas, galera. Aí o São Paulo não pode apostar em ganhar campeonatos. Ou seja, ele fala que São Paulo tem que vender, São Paulo não pode mais segurar ninguém. Agora, como ele fala aí que o Henrique queria ir embora, tal, eu não duvido não, tá, galera? De verdade, até porque, cara, a garotada que fica no banco para Dineno, para Tapia, né? Muitas vezes aí você vê um treinador que colocava um lateral para jogar de ponta, jogava o Cédric de ponta, o Ferrarese com o Zubeldia, e ele não colocava o Henrique, não colocava ali o Lucas Ferreira, né? Não colocava, não usava. Então, assim, muitas vezes os treinadores também, e o Crespo que chegou agora, a gente está vendo o Crespo ainda tentando achar, né, uma formação e o time ideal, porque tá muitos jogadores lesionados e vendendo muitos jogadores, quer dizer, o treinador acaba ficando sem opção. Mas aí é lógico que o cara vai querer ir embora, um garoto vai querer ir embora mesmo. Ele fala, pô, eu não sou utilizado, eu vou entrar 5 minutos, 8 minutos ali em todas as partidas. Chega um jogador de 33, 35, o cara tem a preferência. O que eu vou ficar fazendo aqui? Aí chegou agora o Rigoni. Você acha que quem ia ser titular, o Rigoni ou o Henrique Carmo? O garoto também não é bobo, mas o São Paulo também. O Júlio Casares deixa claro nisso aí que precisa vender, galera. E vendeu mesmo porque tá desesperado. Vendeu aí por preço de pinga 6 milhões, né? 6 milhões de dólares, absurdo, valores muito baixos aí. Olha, o Palmeiras, por exemplo, de novo, a gente fazendo uma comparação com o Palmeiras, mas é inevitável, galera. O Palmeiras lá tem um garoto lá chamado Thales. O menino jogou o quê? Entrou em 2 partidas, 2 partidinhas, jogou alguns minutos, vendido aí por 7 milhões e meio de euros, e ainda o Palmeiras fica lá com 30, 25%, sei lá também. Você vê como que funciona o negócio? Mesmo um garoto lá, o Henrique Carmo, tendo mais projeção do que muitos garotos por aí, ele acabou sendo vendido muito menos do que aquilo que a gente esperava.
Mas é assim, cara, eu de verdade eu não aguento mais esses diretores, esses presidentes, a diretoria do São Paulo falando, repercutir aqui, porque é notícia, né? Todo mundo vai passar, todo mundo vai repercutir um pouco. Importante a gente repercutir isso aqui também. Como eu falei para vocês, a gente vai mudar de assunto aqui, mudar a pauta nesse vídeo, porque esse vídeo aqui nesse canal sempre é um pouco mais, um pouco menor os vídeos aqui, tá? Então antes, já deixa aquele like, não esquece de se inscrever se você é novo por aqui também, comenta aí, galera. As falas desses caras aí, né, são sempre as melhores. Eu gosto até... Esses caras do São Paulo, eles não têm modéstia. É como diz o Belmonte, né, galera? E também não sou modesto, porque eu acho que a modéstia, entenda, muitas vezes é o esconderijo do medíocre. Eu não sou modesto, cara. Eu sou bom pra cacete no que eu faço. Eu sou um gestor. Eu não sou modesto, ele é bom pra caramba no que ele faz, ele é bom pra cacete no que ele faz. Você vê que esses caras no São Paulo, eles estão vivendo em outra realidade, né? Essa que é a verdade, né? Eles não estão vivendo a realidade do São Paulo Futebol Clube. Na verdade, eles não estão nem ligando pro São Paulo. Muitas vezes, sei lá, cara, parece que é até de propósito o que esses caras estão fazendo, tanto absurdo, né? É isso. Agora, olha só, mudando um pouquinho aqui, o foco, galera, hoje foi apresentado o Rafael Tolói, tá? O zagueiro Rafael Tolói. Ele, enfim, foi apresentado aí quase um mês já no São Paulo, tá? E na hora da apresentação do Rafael Tolói, o São Paulo estava ao vivo apresentando o Tolói, e aí choveu de mensagens, galera, fora Casares, aqueles elogios de sempre que vocês conhecem. Isso aí é um print, tá vendo, ó? Lá do YouTube, né, na hora da transmissão. E aí, o que acontece? Muitas críticas, muitas críticas. E aí, do nada, a transmissão acabou parando. Parece que teve uma queda de energia lá no São Paulo, né? Teve ali um apagão. E aí, depois eu não assisti mais, né? Depois acabei não vendo mais. Acho que depois voltou, mas o Tolói foi apresentado. Mas é verdade que a galera mas mandando aqueles elogios mesmo, só o Fora Casares e outros elogios que vocês já imaginam por aí, para você ver como que tá o filme do Casares no São Paulo. Queimadíssimo. Torcedor do São Paulo não é bobo mais, não aguenta mais esses diretores com esse papinho aí de austeridade financeira, reconstrução, precisamos equilibrar. Pô, os caras estão falando isso há 5 anos, cara. A cada ano eles falam, não, ano que vem teremos um superávit, ano que vem teremos uma condição melhor de competirmos com o Palmeiras, com o Flamengo, a gente vai ter uma competitividade, um time competitivo, a gente vai conseguir contratar jogadores, eu vou lá buscar não sei aonde, vou buscar... O torcedor não acredita mais nisso, né, galera? E falar nisso, que o torcedor não acredita mais nisso, olha isso, galera, rapidinho que eu vou falar desse jogador aqui, tá? O André Hernan revelou aí que teve mais uma nova conversa aí com o Abubakar, o centroavante de 33 anos aí, que está livre no mercado. Você acredita? De verdade. Comenta aí. Você acredita? Vou dar minha opinião, tá? Para mim é cortina de fumaça. Não vem, e se vier também, opa, contratou mais um de 33, que é bom jogador, por sinal, eu reconheço aí que é bom jogador, mas não é nada de espetacular também, não muda o patamar do São Paulo, como o Marcos Leonardo mudaria, que inclusive o Marcos Leonardo está sendo emprestado lá na Arábia Saudita para um time lá da Arábia Saudita, né? Ele tá em últimos detalhes lá, como eu falei para vocês aqui também, não ia ter nada de rescisão de contrato lá com o clube árabe, nada disso, ele vai seguir a vida dele por lá. E aí é o seguinte, esse jogador aqui, né, que o André, né, que disse que primeiramente tinha tido uma consulta do São Paulo, os valores são altos, aí os outros também disseram que ele tem outras propostas, tal, é difícil porque o São Paulo não tem dinheiro para trazer. Aí eu só pergunto o seguinte, galera, para que vai atrás então se não tem dinheiro? Para que fica aí conversando? Aí chega na sexta-feira, último dia da janela, fica mantendo uma esperança para aquele torcedor que acredita, chega à noitinha, falar, ah, não deu. O São Paulo não chegou nos valores que o jogador gostaria de receber, ele vai para time tal. Pode ser que aconteça isso, até porque agora o torcedor do São Paulo não acredita em mais nada que vem dessa diretoria aí. Não é isso, galera? Ó, como eu falei para vocês, um vídeo curto e eu trouxe aqui também atualizado, tá? Os jogadores que o São Paulo vendeu esse ano, galera. Olha isso aí, ó, só a garotada. William Gomes, 55 milhões, Henrique Carmo, 32 milhões e meio, Lucas Ferreira, 50,6 milhões,
Matheus Alves, 38 milhões, Ângelo, 32 milhões, aproximadamente um para baixo ou um para cima aí, mas são esses valores mesmo. Se você pegar aí, cara, tudo isso aí você olha de novo, o rival vendendo zagueiro, hein, por 37 milhões de euros. O São Paulo precisando vender 5 jogadores para dar 37 milhões de euros. É inacreditável. E volto a repetir, às vezes parece que é de propósito, sabe? Sabe aqueles clubes, aqueles tipo de negociação que muitas vezes parece que a pessoa quer que dê errado, as coisas aconteçam errado para que depois ele volte de outra forma, sabe assim? A gente tá vendo clubes virarem SAF por aí, né, cara? Diretores, ex-presidentes virando CEOs de SAFs, coisa mais estranha, né? Enfim, a gente vai ver o futuro do São Paulo e tomara que seja um futuro melhor. Mas olha, eu vou te falar, hein, galera? Tá difícil acreditar de verdade nessa gestão aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui, né? E como sempre, galera, forte abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos São Paulo, apesar de tudo, apesar deles lá, galera, vamos São Paulo, é nóis.